professor Eric, demais alunos do curso de matemática. Professor, vou apresentar hoje o meu trabalho de geometria plana espacial, aplicações em química, desde um tamanho muito pequeno, nanométrico, até o macro. Bom, inicialmente na minha apresentação, vou falar um pouquinho sobre história, muito pouco, e algumas aplicações, implicações de geometria na química, né? O que resulta disso em quiralidade, enzimas, nanotubos, moléculas como os fullerenos. Vou falar um pouco do modelo VSEPR, vou explicar o que é uma sigla em inglês, e também alguns exercícios com aplicações industriais, alguns cálculos, né, de geometria em química. Bom, a geometria está na mente aí de grandes pensadores há muito tempo, né? A gente tem, por exemplo, Platão com os sólidos geométricos, os sólidos platônicos. Ele associava nas ideias dele de criação do universo, né, esses sólidos que são regulares, todos eles têm faces de tamanho igual, né? O hexaedro, todas as faces iguais, o octaedro. Ele associava, por exemplo, tetraedro ao fogo, hexaedro à terra, octaedro ao vento, para construir as teorias dele sobre criação do universo, né? Platão foi uma das grandes mentes até hoje, e dentre os diálogos de Platão, um livro muito interessante, A República, no qual consta lá a famosa alegoria da caverna, né? Muito interessante e muito atual também. Outro grande pensador que modificou, né, a geometria, esse de uma forma bastante atual também, um livro bastante utilizado, Euclides, né, no século III a.C., ele sistematizou o conhecimento geométrico, grande parte dele até o momento, né, até aquela época, com vários postulados, né, teoremas, e, como eu disse, é uma obra que é usada ainda hoje, né? A geometria, ela também fez parte de grandes raciocínios com um grau de inteligência muito alto, apesar da simplicidade em alguns momentos, como, por exemplo, a forma muito interessante que os antigos usavam para fazer medições. Um exemplo aqui, Tales de Mileto, quando determinou a altura da pirâmide de Quéops, usando semelhança de triângulos, né? Ele cravou uma estaca, né, no chão, e quando em determinado momento essa sombra foi de mesmo valor que a altura da estaca, por semelhança de triângulos, ele sabia que, medindo a sombra da pirâmide, ele ia ter a altura dela. Um raciocínio muito interessante. E também a forma como os egípcios, né, os sacerdotes egípcios utilizavam para fazer medições de terrenos, por exemplo, utilizando cordas com nós. Essa aqui, por exemplo, 3 partes, 4 partes, 5 partes, muito conhecido esse triângulo, né, pelo Teorema de Pitágoras. E aí vai ter um ângulo reto aqui, né, para determinação de ângulos retos, e também a utilização de estacas com cordas para conseguir fazer também como se fossem compassos, né, para determinação de ângulos retos. Bom, a matemática passou por grandes avanços ao longo do tempo, a química também, né? Um desses tipos de avanços foi no modelo atômico. O modelo bem antigo se considerava o átomo indivisível, daí vem a palavra átomo, né? Indivisível. Dalton, por exemplo, considerava como uma bola de bilhar, o modelo da bola de bilhar. Esse modelo foi evoluindo, né? Thomson, por exemplo, já acrescentou cargas. Rutherford viu que praticamente toda a massa do átomo estava no seu centro, né? O experimento da lâmina de ouro. E também Bohr já acrescentou aqui níveis de energia, né, até chegar nos modelos atuais com a mecânica quântica. É importante que se entenda, né, os modelos para saber como que os átomos se ligam e daí determinar as diferentes geometrias dessas moléculas que resultam das ligações dos átomos. Bom, esta geometria resultante dessas ligações, ela interfere em vários aspectos da química. Um exemplo aqui é a quiralidade. A quiralidade é o seguinte:
a gente tiver uma molécula como essa, por exemplo, com 4 ligantes, os grupos aqui X, Y, Z e W, se uma for imagem especular da outra, ou seja, como se fosse colocar igual as nossas mãos, elas não se sobrepõem, né? São imagens especulares uma da outra. Se eu tentar sobrepor duas moléculas que são imagens especulares, elas não se sobrepõem, mesmo tendo todos os átomos iguais. Vai ter uma diferença aqui entre os ligantes, olha só, elas não se sobrepõem. Isso determina muito das características dessas moléculas. Um outro exemplo de aplicação, isso interfere, por exemplo, nas enzimas, né? O modelo chave-fechadura. A gente sabe que se a molécula que vai ser o substrato, que vai passar pela reação, ela não tiver a geometria adequada, ela não se encaixa aqui na enzima. Não é dessa forma, né? Isso aqui é uma representação, são moléculas mesmo. E se forem moléculas mais complexas, como proteína, a forma é bem mais complexa que essa. O que importa é que se a geometria não for adequada, não vai ter reação. Então, a geometria aqui da localização dos átomos interfere, né, nesse modelo chave-fechadura. Moléculas com formas espaciais muito interessantes, como os nanotubos de carbono, essa aqui estudada para ser como se fosse um reator, reações químicas acontecendo lá dentro desse tubo, tamanho nanométrico, né? 10 a menos 9 metros, muito pequeno. E também moléculas como esses fullerenos, moléculas muito interessantes, forma de bola, né? Bola de futebol. Um exemplo aqui desse fullereno derivado de ácidos carboxílicos, né? Você tem os grupos carboxila aqui, né? E dos dois lados, é uma molécula com atividade biológica, ela é ela criva, né, DNA, clivagem fotoinduzida, citotóxica, e essas moléculas, elas são compostas só de carbono, só átomos de carbono, e o nome delas vem dessa quantidade de átomos de carbono, essa é o C60. Bom, é muito difícil, né, prever esse tipo de molécula, geometria. Os químicos usam química computacional e também modelos. Esses aqui, ó, são modelos de bolas para poder identificar a localização espacial desses átomos no espaço e facilitar, prever propriedades dessas moléculas, né? Bom, pensando nisso, muitas são as aplicações de geometria em química. Então eu vou falar um pouco de uma muito pequena, modelo atômico, modelo molecular de ligação orbital, né? E também um macroscópio, são alguns cálculos feitos numa indústria, cálculos simples. Os objetivos é mostrar um pouco desse modelo VSEPR, que é o modelo de repulsão dos pares eletrônicos da camada de valência. Eu vou explicar melhor, a sigla não está correspondendo porque é em inglês. E também fazer, como eu disse, alguns cálculos, né, na indústria de cosméticos, no caso. A metodologia através de desenhos de orbitais moleculares e também desenhos geométricos de sólidos, né, em forma de tanques, por exemplo. Este modelo de repulsão dos pares de elétrons da camada de valência, para fazer a determinação dessa geometria molecular, eu tenho que fazer uma forma estrutural plana primeiro, determinar como são ligados esses átomos no papel, contar os pares de elétrons que estão ligando a outros átomos, pares de elétrons do átomo central, quais estão ligando a outros átomos e quais estão sozinhos, sem participar de ligações. E a partir daí eu determino essa geometria levando em conta que deve-se minimizar a repulsão elétron-elétron, porque quanto mais houver repulsão elétron-elétron, menos estável vai ser essa estrutura molecular. Bom, as mais simples seriam, por exemplo, as lineares. Quando temos só dois átomos ligados, não há outra geometria possível a não ser a linear. Como se passasse uma reta aqui, né? E em dois pontos vão ter os átomos ligados. Mesmo em ligações duplas, inclusive na determinação da geometria neste modelo, ligação dupla conta como uma ligação só para fazer a determinação da geometria. E também essa geometria linear
ela se repete no caso de 3 átomos, desde que não haja elétrons livres no átomo central. O átomo central aqui é o átomo de carbono. Esse átomo de carbono ele tem 4 elétrons na camada de valência e, para obedecer à regra do octeto, que é aquela regra que diz que um átomo, para ser estável, né, ele precisa alcançar 8 elétrons na camada de valência. Há várias exceções, eu vou falar sobre isso, mas para obedecer à regra do octeto, o carbono faz 4 ligações, não sobra nenhum par de elétrons para ele, então ele não tem elétrons livres. A maior repulsão vai acontecer entre 2 unidades aqui, né, a de cá e a de cá, quando elas estiverem a 180 graus um do outro. Então vai ser linear também. Diferente dessa próxima, que é o SO2. No caso do SO2, se a geometria fosse linear, como a outra do CO2, este par de elétrons aqui que está livre, sem ligar, ele não seria levado em conta. E, na verdade, quando ele está aqui, ele ocupa um lugar no espaço, que é essa nuvem eletrônica aqui, que expulsa essas ligações para baixo, formando uma geometria que não é mais linear. Agora, então, eu conto 3 unidades. 2 ligações, a dupla conta como uma ligação, 1, 2 e um par de elétrons. 3 unidades. 3 unidades é uma molécula angular, devido a esse par de elétrons ocupar espaço e causar repulsão, né? A nuvem eletrônica ela causa repulsão com as outras 2 nuvens eletrônicas aqui. No caso da água também, ó, interessante que agora são 2 pares que não participam de ligação química e eles vão também levar essas 2 ligações para baixo, vai fazer essa molécula não ser linear, ela vai ser angular também, porque as 2 nuvens eletrônicas estão ocupando espaço e causando repulsão. Bom, pode acontecer também, primeiro vamos comparar, né? CO2, apesar de serem 3 átomos como aqui é linear e aqui é angular. Por quê? Porque aqui tem um par de elétrons em cima, que não está participando de ligação e está empurrando essas ligações para baixo, que não acontece aqui no carbono. Agora, pode acontecer também que, em vez do par de elétrons livres, vai ter outro átomo ligando aqui, agora não tem mais elétron livre. E aí ele vai fazer o quê? Vai ocupar o espaço que tinha antes para aquela nuvem eletrônica. Agora não vai ser chamada de angular essa geometria, mas trigonal plana. Agora forma um triângulo mesmo, né? E interessante também que, se os átomos forem diferentes, aqui são iguais. Então os ângulos aqui entre cada ligante vai ser igual. Vai ser um triângulo com as ligações, os ângulos iguais. Aqui não. Como são átomos diferentes, diferenças de eletronegatividade, né, vai fazer com que os átomos atraiam os elétrons de forma diferente e vai causar alterações nesses ângulos, mesmo ela continuando a ser trigonal plana aqui. Pode acontecer também que, em vez de 3 unidades, como aqui, né, tinha 3 unidades para fazer ligação, eu tenho 4. Porém, tem casos diferentes. Olha só, essas são 4 unidades. Esse par de elétrons livre, uma ligação, 2, 3. Então, no total aqui 4. Como eu disse antes, cada ligação vai ocupar o seu lugar no espaço, mas o par de elétrons também. Então, ele vai empurrar esses ligantes para baixo, vai causar uma geometria que agora é dita piramidal. Olha só, parece uma pirâmide, né? Por causa dessa repulsão eletrônica aqui desse par de elétrons. A forma de Lewis que eu falei que a gente faz antes de determinar a geometria é essa, né? A forma estrutural. Bom, pode acontecer então essa formação da geometria piramidal por conta da repulsão desse par de elétrons. Agora são 4 unidades, né? 1, 2, 3, 4 aqui. Olha a diferença, né? Caso de 3 ligações, porém sem par de elétrons sobrando, então vai ficar reto no plano. Aqui 3 ligações, porém com um par de elétrons sobrando aqui nessa região, vai empurrar os ligantes para baixo, não vai ser plano mais, vai ser piramidal. Diferente dessa, onde no CH4, em vez daquele par de elétrons livre aqui em cima, eu vou ter outra ligação química. E aí no caso, ela vai
causar repulsão nas outras, e a geometria não vai ser mais simplesmente piramidal, ela vai ser tetraédrica. Continua sendo uma pirâmide, porém agora tem mais uma posição ocupada aqui em cima. Olha como é o desenho. É um tetraedro, né? Uma pirâmide com 4 faces triangulares. Interessante aqui o tamanho da ligação, né? 1,78 angstrom, é muito pequeno, a dimensão é muito pequena, e os ângulos de ligação 109,5 graus. Essa representação é mais em termos de nuvens eletrônicas, né? Mas para a gente entender, né, a geometria, vamos ficar com essas duas aqui. Outro exemplo de ligação tetraédrica, olha só, o átomo central, a gente sempre analisa o átomo central, 4 ligações aqui, ó, 4 ligações. Esse enxofre está ligado uma vez nesse oxigênio, 2 vezes, porém conta como uma para a geometria, 2, 3, 4. Então ele vai ser o que? Tetraédrico, como a molécula anterior, né? Vai formar esse tetraedro aí. E ainda tem aqui, ó, o oxigênio ligado no hidrogênio, formando aqui uma molécula angular, semelhante àquela da água que eu mostrei antes. Se eu considerar essa aqui com a molécula central para essa ligação, ainda vou ter uma geometria angular aqui. Nós vamos focar nessa, né, que é a tetraédrica, ligada em 4, então, tetraédrica a geometria. Comparação, olha só, quando tenho 4 ligantes, geometria tetraédrica, se eu tiro um e um par de elétrons não ligantes está aqui nessa posição, piramidal. Se eu tiro outra e o par de elétrons continua ali, um átomo que tenha pares de elétrons livres, agora 2, né, vai ser angular. É o caso da água esse, né? Esse aqui é a amônia, o NH3 que eu mostrei antes. E o CH4, né, o gás metano. Interessante também que a nuvem eletrônica, quando o par de elétrons não está ligando, ela causa uma repulsão maior. Então, olha só, aqui o ângulo é 109,5 graus, porém, quando são 4 ligantes hidrogênios. Se eu retiro esse, agora não é mais o carbono, é o nitrogênio, tem um par de elétrons não ligantes, essa nuvem eletrônica aqui ocupa uma região que vai causar uma repulsão maior nesses átomos de hidrogênio e o ângulo é menor. No caso do oxigênio, são 2 nuvens eletrônicas, o ângulo é menor ainda. Bom, uma exceção, como eu disse, à regra do octeto, são os átomos de fósforo. Esses átomos fazem uma coisa que chama expansão da camada de valência. Devido aos tipos de orbitais e níveis energéticos que eles têm, como possibilidade, eles conseguem acomodar mais de 8 elétrons na camada de valência. E aí, vai acontecer um caso como esse. Aqui tem 10. 2, 4, 6, 8, 10. Cada ligação conta com 2 elétrons, né? Então, neste caso, quando você tem um átomo central, mais 5 unidades aqui de ligação ou de elétrons livres, você vai ter esse tipo de geometria. Olha só, é uma bipirâmide trigonal. Você tem uma pirâmide para cima e outra para baixo. Dá para ver mais fácil aqui, né? Só 2 ligantes em ligação axial nesse eixo e 3 ligantes na ligação equatorial. É uma pirâmide para lá e outra pirâmide para cá. Eu tenho figuras que vai mostrar melhor isso adiante. Desta geometria podem derivar outras, né? Por exemplo, olha só, o PCl5 tem um átomo de fósforo no meio, 5 átomos de cloro ligados nele. Se eu tiro um átomo de cloro, esse aqui por exemplo, vai ficar a nuvem eletrônica aqui e vai formar uma geometria em formato de gangorra. É um ângulo aqui, né? É como se fosse uma gangorra mesmo. Um ângulo aqui é só deitar ela, né? E mais os 2 átomos da direção axial. Se eu tiro mais um átomo, por exemplo esse, fico com as 2 nuvens eletrônicas, o fósforo mais 3 cloros, eu vou ter uma molécula em forma de T. Se eu tiro os 3 da região equatorial, vou ficar só com os axiais, aí vai ser uma molécula linear. Outra geometria interessante também é a ligação, é quando você tem não 5, porém 6 unidades de ligação aqui. O caso aqui desse enxofre com 6 flúoros ligando aqui, agora não mais 5, 6, vai aumentar aqui nessa região equatorial. Vou ter 6 ligações ao átomo central, sendo 2 na posição equatorial, 4
duas na axial, 4 na equatorial, e agora eu vou formar não pirâmides de base triangular, porém de base quadrada. Vai ser um octaedro, olha só, uma pirâmide aqui de base quadrada para cima e uma para baixo. Vou mostrar figuras que vai dar para ver melhor essa geometria, mas eu tenho que entender que também dela podem derivar outras. Se eu tenho duas pirâmides aqui, uma quadrada para cima, uma base quadrada para cima, base quadrada para baixo, eu retiro um desses átomos, a nuvem eletrônica continua aqui, eu vou ter uma pirâmide só. Essa é a pirâmide de base quadrada. Se eu retirar o outro ligante aqui, ó, vou tirar mais um flúor daqui, por exemplo aqui, ó, X com 4 flúores, uma nuvem eletrônica para cima, uma para baixo, a menor repulsão que vai ter aqui é com uma base quadrada, vai ser um quadrado planar. É uma molécula plana mesmo. Então, são 4 ligantes ao átomo central num quadrado plano mesmo. Como forma de comparação, olha só, para minimizar as repulsões entre as nuvens eletrônicas, né, que é o objetivo, na geometria linear, a menor repulsão eletrônica é com eles os ligantes a 180 graus. Na trigonal plana, que é um triângulo mesmo no plano, né, 120 graus entre cada um, né, 360 dividido por 3. Aqui na tetraédrica, né, 109,5. Na bipiramidal trigonal, que é um triângulo, uma pirâmide trigonal para cima e outra para baixo, entre um ligante axial e um equatorial, você tem 90 graus. Porém, na região equatorial, né, imaginar um círculo aqui na região equatorial, vamos ter 360 dividido por 3, ângulos de 120 graus aqui entre esses ligantes. E no caso da octaédrica, né, mesmo tanto entre axial e equatorial é 90 graus de ligação, e como é um quadrado aqui, né, na região equatorial, você vai ter 360 dividido por 4 átomos aqui, 90 graus entre cada átomo. Apenas como para facilitar a visualização, né? Olha só a formação aqui na bipirâmide trigonal, um triângulo para cima, triângulo para baixo, e também a diferença dos ângulos de ligação, né? E na octaédrica, uma pirâmide de base quadrada para cima, uma pirâmide de base quadrada para baixo. Aí dá para ver melhor, né? Fazer a comparação dos desenhos. Bom, esse é, resumidamente, né, o modelo da repulsão dos pares eletrônicos na camada de valência. E agora, só para dar alguns exemplos, eu vou mostrar também um pouco de fazer conta mesmo, né, no nível macroscópico, né? Um exemplo seria, por exemplo, cálculos de volume, de área dentro de uma indústria. Mesmo que mais simples, como esse que eu vou mostrar agora, olha só. Por exemplo, vamos imaginar uma indústria hoje de cosméticos, medicamentos, no caso cosméticos, né? Um exemplo, é uma indústria química, será construído um tanque para tratamento de resíduos líquidos antes da liberação dos mesmos na rede pública de esgoto, porque antes, todo resíduo que você tem na indústria tem que tratar antes de liberar na rede pública, né? Porque vem com sabão, né? Várias coisas que vão poluir, né? a rede pública. O tanque tem a forma de um prisma reto de base retangular, eu vou mostrar o desenho, e as dimensões são 2 por 5 e 2 metros de altura. Na confecção desse tanque será soldada uma barra de ferro, vou mostrar também, que vai de um vértice a outro do mesmo, uma diagonal desse tanque, e para sua sustentação. E será instalado também um cano do lado de fora desse tanque, como uma diagonal lateral desse tanque. Vamos calcular aqui o volume de resíduos que vai caber no tanque e o comprimento dessa barra de ferro e desse cano. Como é que eu posso fazer isso? Olha, o desenho do tanque seria esse, por exemplo, né? É um prisma reto de base retangular, um paralelepípedo. A barra de ferro que eu falei, olha só, ela vai de um vértice até no outro, ela cruza esse paralelepípedo, né? Uma diagonal do paralelepípedo, e o cano está na lateral de fora, como foi dito no enunciado. Então é de um vértice até o outro, porém na lateral.
como que eu vou fazer isso? Vai ser aplicando mesmo, já que são vários triângulos retângulos aqui, né, que é um prisma reto. Então eu vou fazer por teorema de Pitágoras. Mas primeiro vamos ver aqui quais são os elementos dessa figura, né? Eu tenho, por exemplo, as arestas laterais, por exemplo, AB, BD, CD, AC, EF, são esses comprimentos aqui, né? E também tenho a diagonal lateral, que é no caso aqui o EB, e também diagonais laterais em outras laterais, né? Mas no caso aqui vamos considerar o EB, que é o da figura, né, o desenho, sabendo que o EB, olha só, ele forma um triângulo retângulo aqui, ó. Ele é a hipotenusa desse triângulo, né, que está contrário ao ângulo de 90 graus, eu consigo saber o comprimento dele fácil, fazendo o teorema de Pitágoras, né? Elevo ele ao quadrado e a soma dos catetos ao quadrado aqui eu tenho esse comprimento, desde que eu tire, né, essa raiz quadrada, né? Bom, então é fácil calcular o comprimento desse cano. E também dessa barra não é difícil também, porque essa barra está fazendo aqui, ó, um triângulo retângulo aqui, com esses dois vértices, ó, GCB, é um triângulo retângulo. Como é que faz para calcular, então, essa diagonal do paralelepípedo, que é a barra que foi pedida? Olha só, BG, vamos olhar na figura aqui, BG, que é a barra que eu quero, ela é a hipotenusa desse triângulo retângulo. Então, ela ao quadrado é a soma dos catetos, né? No caso aqui eu considerei o BC ao quadrado, e o AG, o CG ao quadrado. Tudo bem. Só que para isso, primeiro eu tenho que saber quanto que vale o BC ao quadrado, que eu usei na fórmula aqui, né? Como que eu vou fazer isso? Eu sei que BC ao quadrado, ele também é uma hipotenusa, né, de um outro triângulo retângulo, agora aqui na parte de baixo, né, na base. Eu faço este cateto ao quadrado, mais este cateto ao quadrado vai dar essa hipotenusa aqui ao quadrado. Que foi o que eu fiz aqui. Agora é só pegar esse valor de BC ao quadrado e colocar aqui no lugar dele. Ó. Vou fazer isso agora. O que eu fiz? Ó? Peguei esta porção e coloquei no lugar dessa. E tive essa fórmula com os três valores que eu tenho da figura. AC eu tenho, AB que eu também tenho, e a altura aqui, né, o CG que eu também tenho. Agora sim eu consigo calcular o comprimento dessa barra em função de três medidas que eu já tinha, só usando o teorema de Pitágoras, né? Eu faço a raiz quadrada dele e tem esse valor da barra de ferro. Bom, o comprimento do cano, então, é só jogar na fórmula que eu obtive antes, né, no teorema de Pitágoras, vai ser, olha só, o AE ao quadrado é 2, e AB ao quadrado, 5. Faço a raiz quadrada disso, vai dar 5,4 metros esse cano. E no caso do comprimento da barra de ferro, a mesma coisa, só substituir os dados na fórmula que eu obtive, através do teorema de Pitágoras, né? Fiz ele 2 vezes, para ter 5,7 metros aí, 5,7 metros de comprimento de barra. Não é difícil, né? É só mesmo usar nesses prismas retos de base quadrada ou retangular, teorema de Pitágoras, a gente consegue fazer muita coisa. E para volume, é tranquilo também, porque volume de prisma reto vai ser base vezes altura, né? No caso aqui é uma base retangular, então eu vou fazer uma aresta vezes a outra, no caso aqui 2 vezes 5, tá aqui, 5 vezes 2, vezes a altura. E aí vai dar 20 metros cúbicos o volume desse tanque. Bem tranquilo de fazer, né? Este é um prisma mais tranquilo, né, de se calcular. E agora eu vou fazer que também não é difícil, mas um pouquinho mais trabalhoso. Um outro exemplo seria, por exemplo, olha só, essa mesma empresa pretende fabricar um perfume, é uma empresa de cosmético, e a embalagem vai ser em forma de pirâmide regular de base triangular, que é o tetraedro, eu mostrei, né, lá nos orbitais moleculares. Esses perfumes às vezes são bem diferentes, as embalagens, esse vai ser um tetraedro.
será feita uma embalagem para esse perfume, né, para envolver esse frasco, e ela vai ter a forma exata do frasco. E o custo da embalagem vai ser de 0,1 centavo por centímetro quadrado de material. Qual é o custo de fabricação? Bom, se é um tetraedro, primeiro a gente tem que entender de que classe, né, de sólido é um tetraedro. Bom, ele é aqui uma pirâmide, né? E como exemplo, esses não são tetraedros, mas a gente vai ver que eu usei 4 tipos, 2 aqui mais 2, para ver que o que muda aqui nessas pirâmides é a base, né? E também se esse ponto varia o ângulo aqui. Bom, neste caso aqui, uma base hexagonal é uma base que é um pentágono. Mas eu vou usar para fazer uns cálculos aqui uma de base quadrada. Bom, quais são os elementos de uma pirâmide? Qualquer pirâmide, né? Você vai ter o vértice, que é esse pontinho lá no alto dela. Você vai ter as arestas laterais, olha só, VA, VB, VC, VD, e também a altura, que é do ponto V até o ponto F, esse comprimento VF aqui, e as faces laterais, uma face é um triângulo, né? VAB, uma face. VBC, outra face. VCD, mais uma face. VAD, tá aqui a outra face. Além da base, né? Bom, e tem também esse apótema da pirâmide aqui, o apótema lateral, olha só. Vai desde o vértice até aqui na base da pirâmide, formando aqui um ângulo de 90 graus. E ele é necessário saber em algumas situações, porque você consegue calcular a área dessa face lateral. Para fazer isso tem que saber a altura dessa face lateral aqui, né? Que é um triângulo, então você precisa saber esse apótema. Bom, como é que faz o apótema? De novo, é teorema de Pitágoras, porque está fazendo ângulos de 90 graus aqui, triângulos, né, que dá para se aplicar o teorema de Pitágoras. Por exemplo, neste caso, vou considerar um primeiro jeito aqui, VG ao quadrado. Olha só, VG ao quadrado. Essa apótema, que é o VG, ele é a hipotenusa deste triângulo aqui. Então, se eu somar os quadrados desses catetos, eu vou conseguir achar esse apótema, né? Que é o VF e o FG. VF ao quadrado, FG ao quadrado. Eu faço a raiz disso aí e consigo achar. Outra forma é o que? É eu lembrar que o VG, que é o apótema nesse caso, ele também faz parte desse outro triângulo aqui, ó. Só que agora o ângulo reto está aqui no G. Então, a hipotenusa não é mais o apótema. Agora a hipotenusa é VB. Aí eu faço a mesma coisa, teorema de Pitágoras. VB ao quadrado, soma dos quadrados dos catetos, que agora um cateto é o BG e o outro é o VG. Faço a raiz quadrada e vou ter também o comprimento VG, que é o apótema, que eu posso usar para calcular essa área lateral aí. Interessante notar, né, que volume de pirâmide é o mesmo jeito de calcular o volume de prisma, porém você divide por 3. Acontece essa mesma relação quando se estuda cilindros, né, e cones. Um é base vezes altura, o outro é base vezes altura dividido por 3. E esses que têm vértices, né, você vai dividir por 3. Nesse caso aqui, como é uma pirâmide de base quadrada, eu escolhi fazer de base quadrada para facilitar. A área da base é o que? A área de quadrado, que é só multiplicar um lado pelo outro lado, eles são iguais, lado ao quadrado, vezes a altura, né? Dividir por 3 se tem volume. Uma relação também que vai ser usada até nesse exercício é você saber calcular área lateral, né? Como se eu imaginasse esta pirâmide aqui aberta. Então eu abri, se fosse um papel, um modelo de papel, e abrir com uma tesoura, ia resultar nisso, 4 triângulos ligados aqui, um deles à base, que é o quadrado, e cada uma das faces aqui é um triângulo. Poderia também ser feito assim, ó, um triângulo ligado aqui, outro triângulo aqui, outro aqui, mas de uma forma de abrir essa pirâmide, né? Para saber essa área, é só eu somar as áreas de 4 triângulos
e da base, que no caso é um quadrado. Nesse caso aqui, olha só, a área total seria a base, que é o quadrado, mais n vezes a área lateral. Se fosse um hexágono, seria 6, um pentágono seria 5. Bom, neste caso aqui seria L ao quadrado, que é o lado do quadrado, né, que eu coloquei aqui, mais 4 vezes, são 4 triângulos, né, base, que é o L, né, a base aqui é a mesma do lado do quadrado, vezes a apótema, que eu calculei no outro slide, dividido por 2, porque a área de triângulo é base vezes a altura dividido por 2. Neste caso específico, vai simplificar o 4 com 2 aqui. Mas todos os casos são simples assim. No caso da embalagem do perfume em questão, a embalagem é um tetraedro, então é uma pirâmide de base triangular e todos os lados são triângulos, ela é regular, todas as medidas são iguais aqui, todas as arestas são iguais, que inclusive foi dado, né? Que é 10. Bom, uma das formas de se calcular isso é, eu posso usar uma aresta, fazer o apótema aqui, que é a altura, né, da lateral, e calcular assim a área do triângulo, né, como eu fiz aqui nesse, né, olha só, base vezes a altura, base ao lado, vezes a altura, dividido por 2, é a área de triângulo, e multiplicar por 4, para saber a área total. A aresta é 10. Para calcular esse apótema, é só eu lembrar que ele faz parte de um triângulo retângulo também, olha só, no qual a hipotenusa é o comprimento VA, que é uma aresta, ou seja, ele vale 10, então 10 ao quadrado, né, teorema de Pitágoras. Aqui é a metade do lado, então é 5 ao quadrado, e o outro cateto é o apótema. É só trocar de lado aqui, né, e fazer a raiz quadrada, eu acho 5 raiz de 3 para esse apótema, né? 100 menos 25, 75. Aí pode fazer essa fatoração, né? Vai dar 5 ao quadrado vezes 3. Aí o 5 sai da raiz. Bom, um outro jeito, que neste caso vai ser mais fácil, porque é bom buscar formas alternativas, né? De resolver formas mais criativas ou mais fáceis, né? Eu posso verificar que, se eu observar, olha só, o apótema ele vai até a metade. Porque essa estrutura, esse triângulo, é esse mesmo tetraedro, porém aberto. O que eu vou fazer então? O apótema ele vai, né, de um vértice até o outro lado, e se eu observar, ele vai daqui até aqui também, ou seja, a altura desse triângulo são 2 apótemas. Se eu fizer então a base vezes a altura, que são 2 apótemas, eu vou ter a área total sem precisar ficar calculando aqui 4 áreas de triângulos, né? Que também é simples. Mas olha só, vou fazer então dessa forma, ó. 20, que é a base, vezes a altura, que é 2 vezes o apótema, 2 vezes 5 raiz de 3, dividido por 2, que é a área de triângulo. Vai dar o que isso aí? 100 raiz de 3, ó. Vou cancelar esse 2 com esse 2, 5 vezes o 20 aqui, 100 raiz de 3. Para saber o preço, eu tenho que fazer o quê? 100 raiz de 3, que é a área, né, centímetros quadrados, vezes o preço por centímetro quadrado, que é 0,001 centavo. E aí vai dar 17 centavos por embalagem. Um exemplo tranquilo também, que dá para entender muita coisa sobre pirâmide, né? Mais um exemplo, né, sobre pirâmide. Nessa mesma empresa vai ser feito também um tanque, agora para fazer creme. E esse tanque ele tem esse formato, olha só, tem uma base menor, de dimensões 2 e 4 metros, 2 e 4 metros, e uma base maior lá em cima, de 3 e 5 metros, 3 metros, 5 metros, e a profundidade de 2. Vai ser usado para fazer creme, como foi dito, um reator, né? Qual o volume desse tanque? Neste exercício aqui, deveria ser observado que aquele tanque, se eu viro ele é uma figura como essa, que é um tronco de pirâmide. É quando a gente tem uma pirâmide inteira, retira uma parte de cima dela, uma pirâmide menor, vai sobrar um tronco de pirâmide. Tem forma de se calcular, né? A área total, volume de um tronco de pirâmide. Como que eu faço isso?
primeiro eu tenho que saber quais os elementos do tronco de pirâmide. Vou chamar aqui de AB minúsculo a área da base menor, que é essa daqui, essa basezinha pequena. Base maior, que é essa de baixo. H minúsculo, que é a altura aqui, né, da pirâmide menor, que é essa VEFGH. E altura, o H maiúsculo, que é a altura dessa pirâmide completa, que é o VABCD. Bom, e também a altura do tronco, né, que seria a altura só aqui da base menor até a maior. Para calcular volume de um tronco de pirâmide, a gente usa só dados do tronco de pirâmide. Ó, a altura do tronco, área da base maior, área da base menor, só jogar na fórmula aqui e vai ter o volume. Nesse caso é muito tranquilo, né? Olha só, a base menor é 12 vezes 4, as dimensões é 2 e 4. A base maior, 3 e 5. Só vou jogar na fórmula, que vai ser a base maior. Raiz da multiplicação das bases, maior e menor. Base menor aqui, que é o 8, né? 12 vezes 4. Multiplicado pela altura do tronco, que é 2. Dividido por 3, que é o 3 da formulação, vai dar o volume, que é 22,6 metros cúbicos. Bom, é muito tranquilo, né, chegar nesse volume, mas eu considero que é interessante que se mostre aos alunos também, em alguns momentos pelo menos, de onde surgem essas fórmulas, né? Eu vou fazer como um exemplo, então, essa fórmula aí da pirâmide, do tronco de pirâmide. Como que chega nessa fórmula do volume de tronco de pirâmide? Não é pequeno, porém não é difícil. Vamos fazer uma relação aqui, tranquila, assim, sobre os volumes, né, das duas pirâmides, a pequenininha e a grande, né? Eu sei que se eu pegar o volume da pirâmide maior, ela toda, e subtrair da pequena, eu vou ter o volume do tronco. Bom, volume de pirâmide é só fazer base vezes altura por 3. No caso aqui, base maior, que é a pirâmide maior, altura da pirâmide maior, base menor, altura da pirâmide menor. Mas é interessante para uma fórmula de volume de tronco que todos os dados sejam do tronco. Aqui eu tenho dados, por exemplo, essa altura, né, ela é da pirâmide maior. Então não me interessa nesse momento. E nem essa aqui, que é essa altura da pirâmide menor. Eu tenho que dar um jeito de tirar isso daí. Para essa altura maior, eu consigo uma relação que é a altura da pirâmide maior, é só somar a altura do tronco com a altura da pirâmide pequena. Aí eu substituo na fórmula. Tirei a altura da pirâmide maior, coloquei em relação a tronco e pirâmide menor. Só que agora eu tenho que dar um jeito de tirar essa altura da pirâmide menor daqui, para ficar só dados do tronco. Como que eu vou fazer isso? Olha só. Primeiro, esse 3 está dividindo todo mundo, então eu vou colocar em evidência. Só juntei os dois termos, já que estão todos dois divididos por 3. Agora eu vou fazer essa multiplicação, olha só. Base maior vezes a altura do tronco, base maior vezes a altura da pirâmide pequena. E essa aqui não tem nada para fazer, já está pronto, né, a multiplicação. Vou fazer agora o seguinte, como eu quero isolar essa altura menor aqui, vou colocar em evidência. Como que eu coloco em evidência? Separo ela, parênteses, tirei ela daqui, vai sobrar o quê? A área da base maior. Tirei ela daqui, a altura menor, vai sobrar o menos e a área da base menor. Já coloquei em evidência. Agora já tenho um H pequeno isolado aqui. Posso dar um jeito de achar uma outra fórmula para assumir ele daqui, né? E ficar só dados do tronco. Vou chamar de equação 1, porque eu vou usar ela depois de novo. Vou anotar ela aqui de novo para ficar mais fácil, não precisar voltar lá. E agora olha só essa relação. Eu preciso tirar essa altura pequena daqui, colocar do tronco. Eu sei que, em termos de constantes de proporcionalidade, constante entre bases, né, figuras proporcionais, base maior sobre base menor vai dar uma constante ao quadrado, que é uma divisão entre áreas aqui, né? Vai ser a constante ao quadrado. No caso aqui de uma dimensão só, a altura da pirâmide maior, ó, base maior, pirâmide maior, altura maior. Base menor, altura menor. Vai ser a constante não elevada ao quadrado, porque aqui não é proporção entre áreas, aqui é uma dimensão só, aqui são duas.
Vou pegar este dado e colocar no lugar dessa constante, porque eu não quero mexer com constante, vai ser uma variável a mais. Né? No caso, nem é variável, né? Que é uma constante. O que vai acontecer? Ó? Já não tem mais K. No lugar do K, eu coloquei o que equivale a K, que é o H maior sobre o H menor. Tem que tirar esse quadrado para ficar mais fácil aqui de eliminar os H's que não são do tronco. Quadrado eu posso passar para o outro lado como raiz quadrada. Passei esse quadrado como raiz quadrada dos dois aqui. Agora o que eu vou fazer? Tenho que isolar. Como eu não quero nem a altura da pirâmide maior nem a da menor, vou usar as relações que eu tiver para sumir com elas. Essa aqui eu sei que é a soma das duas alturas, né? A altura da pirâmide maior é a soma do tronco e da pirâmide menor. Eu usei lá atrás, no lugar da altura da pirâmide maior, a altura do tronco, mas a altura da pirâmide menor. Agora tem que dar um jeito de isolar esse H para colocar ele aqui na fórmula. E aí não vou ter mais dados aqui que não sejam do tronco, porque eu estou calculando o volume do tronco. O que eu vou fazer? Ó, primeiro passo aqui, fácil, é multiplicar cruzado. Esse termo vezes esse, dá esse. Esse termo vezes esse. Vou repetir ele aqui para ficar mais fácil de ver, né? Vou trocar eles de lado. Se eu trocar os dois ao mesmo tempo, vai ficar mais fácil de eu mexer aqui nas equações e não vou alterar sinal de ninguém, já que troquei tudo ao mesmo tempo. Agora eu faço a distributiva. Este termo vezes este termo vezes esse. Só separei, não fiz nada aqui, só multipliquei. Como eu quero isolar o H pequeno para levar ele lá para a fórmula 1, passo ele para cá. Passei para cá e agora eu tenho dois termos com H minúsculo. Posso fazer o quê? Colocar em evidência. Tirei o H minúsculo daqui, sobrou esse termo, está aqui. Tirei o H minúsculo daqui, sobra o menos e o termo com a base menor. Está aqui os dois. Agora, se eu quiser isolar o H pequeno para jogar na fórmula 1, é só passar dividindo, porque ele está multiplicando, né? Passa dividindo. Vou chamar aqui, olha só, já tem a minha fórmula 1, que é aquela antiga, vou chamar essa de 2, porque eu vou pegar esse H pequeno e colocar aqui. Aí não vou ter mais dados que não sejam da pirâmide, do tronco de pirâmide. O que eu vou fazer agora? Olha só. Repetir a fórmula 1 aqui para ficar mais fácil, a 2, né? Vou fazer a substituição agora, olha só. A fórmula está aqui. Vou fazer a substituição do H minúsculo, hein? O que eu vou fazer? Olha só. Vou explicar essa fórmula. Primeiro eu separei esse termo aqui para poder isolar essa parte, né? E mexer só com esse H pequeno, ó. Os dois termos aqui, esse e esse, estão divididos por 3. Eu posso separar aqui, né? Vou fazer o contrário da evidência que eu já fiz antes aqui, né? Contrário de tirar um MMC aqui. O que eu fiz? Olha só, esse termo não preciso mexer nele, ele está todo em termos de tronco. Este termo é o que eu vou trabalhar, olha só. No lugar do H minúsculo, o que vale H minúsculo? Vou colocar ele lá. Então, este termo agora está aqui, no lugar do H minúsculo. Este termo continua aqui, e o 3 também, que já tinha, continua. Esses termos todos vieram daqui. Mas eu tenho que simplificar isso. Está muito complicado, cheio de raiz, de um monte de termo ali. O que eu vou fazer? Vou tentar tirar esses dois daqui para poder cortar com as raízes de baixo. Como que eu faço isso? Vou usar um produto notável. Um lembrete aqui, ó. Mas eu sei que este termo menos esse, se eu levar ao quadrado aqui, eu não terei ninguém, porque quadrado de raiz quadrada ele só sai da raiz. Esse termo é exatamente esse termo é exatamente esse. Porém, esse é muito conhecido, né? Esse é um produto notável. É só eu repetir ele 2 vezes, cada hora com um sinal trocado, multiplicando. É este produto notável aqui. Ó. Ele uma vez com sinal de mais, ele outra vez com sinal de menos. Então, no lugar deste termo aqui, que eu tinha, eu vou colocar o que ele vale, que é esse termo todo aqui. Está aqui a substituição. Parece que ficou muito mais complicado. Porém, agora eu posso cortar esse com esse. Como que eu vou fazer isso? Só para sinalizar, né? Vou colocar esse termo no lugar desse. Onde ele foi parar? Agora eu vou fazer essa simplificação. Cortei esse com esse. Sobrou isso. Já ficou bem melhor, né?
Só que ainda tem um parênteses aqui que eu posso multiplicar. Multipliquei este termo por a altura do tronco. Está aqui. Este termo por essa raiz. Está aqui. Olha só. Agora o que eu vou fazer? Depois de fazer a simplificação, né, tirei da raiz quadrada aqui, eu vejo que eu posso reunir esses termos de novo. Os dois estão divididos por 3. Posso juntar. E também, essa altura do tronco aqui, ela está tanto nesse termo como nesse. Então eu posso colocar em evidência. Tirei a altura do tronco aqui, vai sobrar o AB. Tirei a altura do tronco, vai sobrar a raiz. Tirei a altura do tronco, base menor. Essa é a fórmula do volume. Parece muito complexo, né? Não é tão complexo, só é grande, né? Mas não é complexo. Acho interessante que os alunos entendam, né? Principalmente aqueles que gostam mais também, para saber de onde vieram as formulações, né? Essa é a fórmula do tronco, volume do tronco de pirâmide. Bom, como conclusão, a gente observa que em química tem uma série de aplicações de geometria, né? Uma coisa que eu não falei são sobre as reações químicas, a própria reação química, né? Tema central na química, se não tiver uma geometria adequada entre as moléculas que vão se chocar, não tem reação, além da energia adequada, né? Essas aplicações vão desde modelos muito pequenos, né, nanométricos, como eu mostrei, até cálculos grandes, né, de tanques, por exemplo, reatores. E agora aqui as referências que eu usei. Né? Obrigado, professor. Obrigado a todos.